Olá, sejam todos bem-vindos ao Portal de Luz. E para começarmos o nosso programa, vamos então elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim.
Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Recentemente, nós conversamos aqui no programa sobre como não nos tornarmos escravos da tecnologia, como não desperdiçarmos as nossas horas distraídos com assuntos irrelevantes no celular. Mas hoje queremos trazer o foco da nossa conversa para os jovens e adolescentes, através das considerações do pedagogo e evangelizador espírita Walter Graciano Júnior. As telas dos smartphones, tablets, computadores e televisores entraram na vida dos nossos filhos de uma forma tão imediata que não nos damos conta da quantidade de horas que eles passam em frente a elas. Um estudo recente da plataforma de Scout estimou que damos em média 2.617 toques por dia em nossos smartphones. E já um estudo britânico constatou que as pessoas passam cerca de 8 horas e 41 minutos por dia diante de algum tipo de tela. Esse hábito criou uma geração chamada geração smartphone. São os jovens nascidos após 1995, aqueles que têm até no máximo 23 anos. A geração smartphone rendeu até um livro que tem um título bastante longo e assustador. Numa tradução livre, poderíamos ter: Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? A autora, Jean Twenge, professora de psicologia da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, ouviu 11 milhões de jovens americanos que cresceram grudados aos seus smartphones e chegou à conclusão que essa geração está chegando à universidade e ao mercado de trabalho com menos experiência de vida, sendo mais dependente e com maior dificuldade para conseguir tomar decisões. A professora explica que os jovens de 18 anos agem como se tivessem 15 em gerações anteriores, e isto está relacionado à superconectividade dos tempos atuais. E os jovens dessa geração passam, em média, 6 horas por dia conectados à rede, seja enviando mensagens, conferindo as redes sociais ou simplesmente jogando online. E com tanto tempo dedicado ao mundo virtual, os nossos jovens adultos passam menos tempo socializando-se na vida offline, na vida real, e isso afeta o desenvolvimento das suas habilidades sociais. Além disso, segundo o estudo, quanto mais tempo o jovem passa em frente à telinha do computador ou do smartphone, maiores são os seus níveis de infelicidade. A pesquisa mostrou ainda que a geração smartphone tem altos níveis de ansiedade, depressão e solidão. E a taxa de suicídios triplicou na última década entre meninas de 12 a 14 anos nos Estados Unidos. Profissionais da área de psicologia e comportamento humano dão algumas dicas para a saúde mental dos jovens e mesmo dos adultos que querem se manter conectados. É uma espécie de detox digital, ou seja, a mudança de alguns hábitos para ajudar a ter uma relação mais libertadora, mais consciente e inteligente com os dispositivos eletrônicos. E na última edição do jornal Folha Espírita,
Walter Graciano Júnior listou todas elas para os leitores e nós vamos trazê-las agora aqui para vocês porque elas podem ser excelentes sugestões para a nossa vida em família. Primeiro, compre um despertador. É o primeiro passo para limitar o uso do smartphone dentro do quarto. Dessa maneira, podemos abandonar o telefone muito tempo antes de dormir, em vez de fazer dele o último e o primeiro objeto em que tocamos no dia. Programe alguns fins de semana desconectados. Durante os dias da semana, desconectar-se pode ser complicado por razões de trabalho, de estudo, mas no fim de semana é possível dar um tempo no tablet e no celular. Você pode até mesmo desinstalar na noite da sexta-feira aplicativos de redes sociais e instalá-los novamente só na manhã da segunda-feira. Voltar a usar máquinas fotográficas. Um dos motivos que a gente não desgruda do celular é a câmera. Então, resgatar a câmera que você tinha e colocá-la novamente em uso em algumas situações pode ser interessante. Atualmente, por exemplo, a máquina Polaroid voltou a ser moda entre os mais jovens e é fácil de encontrá-la nas lojas. Colocar esportes, caminhadas, livros na sua rotina e na dos filhos. Se o corpo e a mente estão ocupados com coisas simples e prazerosas, a tentação de conferir o celular é bem menor. Além do que, a convivência familiar e o entrosamento entre todos vai aumentar. Uma boa conversa com a família ou com amigos também costuma ser bem mais estimulante do que as notificações das redes sociais. Abrir espaço para que os seus filhos chamem amigos para vir em casa, ao invés de ficarem largados no sofá, conversando com estes mesmos amigos, parece muito mais saudável. E aquela dificuldade de socialização, de lidar com conflitos interpessoais com que os jovens chegariam futuramente no mercado de trabalho, pode até diminuir. Nada de smartphones na mesa de refeições. Vamos manter o telefone no bolso ou em outro lugar, mas não sobre a mesa. Isso vale tanto para quando estamos acompanhados, como também para quando estamos sozinhos. E assim nós damos mais atenção àqueles que estão conosco e também mais atenção à qualidade e ao sabor da comida que estamos ingerindo. E isso é muito saudável. Assim, a pausa para a refeição vai ser a hora de relaxar a cabeça e o corpo. E vamos, enfim, concluir a nossa conversa lembrando do que dissemos na outra vez que falamos sobre os excessos da tecnologia. Quando estivermos conectados nas redes sociais, diante dos posts que nada nos acrescentam e que só trazem fofocas, notícias falsas ou irrelevantes para o nosso crescimento, vamos reforçar a mensagem de Chico Xavier. Que sejamos a estação terminal da fofoca, do comentário sem utilidade, dos vídeos maldosos, da notícia falsa. Nada de repassar ou compartilhar conteúdos inúteis, pois a nossa responsabilidade deve ter vontade ativa. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos agora ouvir Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, amigos e amigas. Se tem algo que me entristece é observar as pessoas que não encontram sentido para a vida que têm. Ou reclamam de tudo e de todos, achando-se injustiçadas, incompreendidas e sem recursos para nada, não se importando absolutamente com nada à sua volta.
Vivem em si mesmadas na própria dor, sem dar sentido ao que os outros fazem ou sentem, esticando o seu sofrimento indefinidamente. Se pensarmos bem, o simples fato de ver e ouvir já é por si uma grande dádiva de Deus aos seus filhos. Mas não é somente pelo fato de não dar valor a tais faculdades que podemos errar, mas também pelo modo como utilizamos essas faculdades. Tanto a visão como a audição devem ser educadas, assim como as palavras e as maneiras. Esta afirmativa é de André Luiz no livro Sinal Verde. Nas situações mais rotineiras do nosso cotidiano, devemos estar atentos para não errar na utilização destes dons divinos. Por exemplo, quando vamos visitar alguém em sua residência, não vamos nos fixar em possíveis desarrumações da casa. Se ouvirmos uma frase cheia de erros de português de uma pessoa amiga, prestemos atenção no seu sentido, na intenção e no sentimento em que é articulada, sem anotar o desalinho gramatical. Situações simples e corriqueiras, mas quantos de nós não criticamos o desalinho ou a higiene, segundo a nossa ótica, da casa que acabamos de visitar? E ficar corrigindo alguém enquanto fala, então, somos capazes de não prestar o mínimo de atenção ao que nos falam, presos tão somente à forma pela qual o expositor se expressa. Enfatiza André Luiz, veja com bondade e ouça com lógica. Nesta lição vemos mais uma vez a necessidade de nos despoluirmos intimamente para que os nossos pensamentos sejam livres de malícia e do mau julgamento em relação às outras pessoas. Somente com os nossos sentimentos controlados somos capazes de observar os quadros que nos cercam, quais forem, sem sombra de malícia, atisnar o pensamento, nos escreve o autor. Outro conselho muito pertinente é, diante de anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos coragem suficiente de acomodá-las no arquivo do silêncio. Reparem que André Luiz não recomenda que discutamos com o anedotista menos feliz e nem entremos em choque na ânsia de repreendê-lo, mas recomenda apenas ouvir e arquivar no silêncio. Quer dizer, esquecer, não dar importância, não passar adiante. Alerta ainda para as chamadas confidências que fazemos aos amigos. Aí devemos ter cuidado redobrado com o que despejamos nos ouvidos dos nossos amigos. Não nos é lícito envenenar os seus ouvidos com a nossa impressão negativa em relação a quem quer que seja. Meu pai tinha uma frase de efeito para toda situação. E neste caso ele costumava dizer que o ouvido de ninguém é pinico. Para quem não sabe, pinico era um recipiente utilizado antigamente, antes de se ter sistemas de esgoto e saneamento, destinado à coleta da urina e até fezes durante a noite e que ficava debaixo da cama das pessoas. Desculpem minha analogia, mas os ditos antigos traziam muitas verdades da sabedoria popular e, sem dúvida, tudo o que se diz a alguém que vai envenenar o espírito de quem escuta é, sem dúvida, algo imprestável que deve ser descartado no ato para não trazer prejuízos maiores. Em suma, devemos utilizar as faculdades de ver e ouvir sempre no sentido de compreender e auxiliar, e não para criticar e envenenar. Finalmente, saibamos ver e ouvir
com parcimônia e equilíbrio, a fim de nos deter apenas no que é essencial, descartando o que não tem valor e nem traz benefício nenhum. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora vamos assistir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre os ensinamentos de Emmanuel contidos no livro Opinião Espírita, psicografia de Chico e Valdo Vieira, a respeito da fé em Deus, conforme consta no livro A Gênese, capítulo 2, item 7. Diz Emmanuel: antes de Jesus, profetas e guerreiros asseveravam agir em nome da fé em Deus. Moisés, conquanto venerável pela fidelidade e pela justiça, não hesitava na aplicação da ira, admitindo representá-lo. Josué presumia proclamar-lhe a grandeza com bandeiras sanguinolentas, ao submeter populações inermes além do Jordão. Davi supunha dignificá-lo quando conquistou a montanha de Sião à custa do pranto das viúvas e dos órfãos. Salomão acreditava reverenciá-lo ao consumir a existência de numerosos servidores, amontoando madeiras e metais preciosos na construção do templo famoso que lhe guardou a memória. A todos nós, em várias reencarnações, temos pretendido honorificar a fé em Deus, fomentando guerras e espoliando os semelhantes, através das crises de fanatismo e das orgias de ouro. O Espiritismo, porém, nos revela Jesus, abraçando o serviço espontâneo à humanidade como sendo a tradução da própria fé. Embora livre, transfigurou-se em servidor da comunidade, estendendo mais imediata assistência àqueles que se colocavam no último plano da escala social. Sem nenhum juramento que o obrigasse a tratar dos enfermos, amparou os doentes com extrema solicitude. Não envergava toga de juiz e patrocinou a causa dos deserdados. Distante de qualquer compromisso na paternidade física, chamou a si as criancinhas. Fora de todos os vínculos da política, ensinou o acatamento às autoridades constituídas. Profundamente franco, era humilde em excesso com os ignorantes e com os fracos. E profundamente humilde, era franco, tanto quanto se pode ser com todos aqueles que conheciam as próprias responsabilidades à frente dos preceitos divinos, fugindo da necessidade de respeitá-los. Passou no mundo, abençoando e consolando, esclarecendo e servindo, mas preferiu morrer a tisnar o mandato de amor e verdade que o jungia aos desígnios do Eterno Pai. Para nós, os cristãos encarnados e desencarnados, seja na luz da doutrina espírita ou ainda ausentes dela, é importante o exame periódico dos nossos testemunhos pessoais de religião na experiência cotidiana, com a finalidade de sabermos o que vem a ser fé em Deus, que está em nós, e fé em Deus, que também está no Mestre que declaramos honrar. Boas reflexões. Obrigado pela companhia, saúde e paz, e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui e mandem para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima.